Olha, o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, filiado atualmente ao Podemos, afirma que vai disputar a eleição de 2 de outubro. A intenção é disputar uma das vagas à Câmara Federal. Rauli conta que precisou negociar com a família para esse retorno à política. Luiz Carlos Rauli está com 71 anos e conta com 7 mandatos na Câmara. Ele é um dos autores de uma das propostas de reforma tributária que está tramitando no Congresso. Faz falta, é lastimável que não tenha um mandato nesse momento, quando mais o Brasil precisa da discussão da reforma tributária. É um excelente parlamentar e, naturalmente, o Rauli, a gente é amigo uma vida inteira, então eu não vou deixar de fazer a análise que eu preciso fazer. Você pôs o olho na votação do Beto Richa e viu que vai dar jogo. E está muito bem, está muito correta a sua decisão, porque sua presença em Brasília é deveras importante. Agora 4h38. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, convocou uma reunião com estados e a União para tentar um acordo sobre a tributação de ICMS. Sobre esse assunto, nós vamos até Brasília agora conversar com a Camila Andrade, que traz as informações a respeito desta reunião, que estava marcada para amanhã de hoje. A reunião aconteceu, Camila, e tirou algumas coisas aí que repercutiram muito, né? Boa tarde. É isso, Marco, tinha muita expectativa, né? Porque já é a segunda tentativa de que eles consigam chegar a um consenso. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Bom, como você disse, essa reunião foi pela manhã, por volta das 9 horas. Ela foi convocada pelo ministro do STF, mas contou também com a presença, por exemplo, de representantes do Ministério da Economia, da AGU, Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e do CONPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, além, é claro, de representantes de todos os estados. Eu confirmei agora há pouco com o governo do estado do Paraná. Quem esteve representando o Paraná foi o secretário da Fazenda, o René Garcia, que não pôde ainda falar com a gente, tem outros compromissos ao longo do dia, saiu de uma reunião, entrou em outra. Mas o fato é que nessa reunião os estados eles propuseram 4 itens para um acordo. A base de cálculo do ICMS sobre o diesel, calculada então agora com base... Só um instante. Calculada agora de uma forma diferente, né, justamente por conta de todo esse problema, com base nos últimos 60 meses. A gente lembra que o ICMS está congelado já há bastante tempo. Também não vinculação da alíquota geral do ICMS com o princípio da essencialidade dos combustíveis. A aplicação a partir de 2024 de alíquotas sobre operações de fornecimento de combustíveis maiores que as alíquotas sobre operação em geral, e a retirada da TUST, que é a tarifa de uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, e da TUSD, não sei como é que se fala exatamente essa sigla, mas ela significa a tarifa de uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, da base de cálculo do ICMS. Isso tudo, então, até a conclusão do julgamento sobre a questão na STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O termo da audiência ele diz o seguinte: iniciados os trabalhos e proposta a conciliação entre as partes, a mesma restou infrutífera. Então, por hora, todos os entes federativos eles puderam expressar-se por meio dos seus representantes e ficou acertado que as partes se manifestarão no prazo de 24 horas. Ou seja, em um dia a gente vai ter, então, dessa vez, se tudo der certo, diferente desse primeiro encontro, como eu comentei, alguma posição oficial por parte dos estados, né? A principal preocupação é com relação à arrecadação, que inclusive foi comentada pelo Gilmar Mendes. Ele falou, né, que
esse é um problema global, mas que a arrecadação de impostos não é um fim em si mesmo, e que os recursos financeiros, eles existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais garantidos em nossa Carta Constitucional, mas o próprio Gilmar Mendes também fez a ressalva e lembrou que o problema da inflação e da alta dos combustíveis hoje é um problema global e que isso se deve principalmente por conta de todo esse contexto que a gente tem no mundo, né, com a guerra na Ucrânia e outros fatores, por conta da pandemia, por exemplo, da Covid-19. Fato é que eles estão em busca desse acordo e agora a gente fica aí nessa expectativa de que em 24 horas a gente tenha uma resposta. Eu tentei conversar com representantes, com as equipes dos senadores paranaenses, até o momento nenhum deles me deu retorno, mas a informação de bastidor que eu recebi com algumas pessoas que eu conversei é de que principalmente o CONCEFAZ, que é o Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, eles estão se reunindo a cada pouco, tentando discutir esse assunto para que de fato eles consigam chegar num consenso que seja bom para todos os lados. Mark. Tá aí, portanto, Camila, mas a impressão que eu tenho, eu queria dividir isso com você e com o G aqui, é que o Gilmar está tentando ser uma ponte política entre estados e União. A pergunta que eu faço, hoje a você, depois pela Camila, é papel de ministro supremo ser ponte política de alguma coisa? Nenhum papel. O papel dele está determinado pelo artigo 101 e seguintes da Constituição brasileira. Ele não é um agente político, ele não é um agente social, ele sequer é um agente de imprensa, porque a imprensa ao longo dos séculos, em países diferentes, etc., às vezes fez estas pontes entre a sociedade, em grandes eventos, nas greves, por exemplo, etc., a imprensa sempre foi um caminho de aproximação entre partes. O judiciário não tem esta função e, ao contrário, o que o judiciário pode fazer é quando duas partes que estão processualmente envolvidas, e não é o caso, aí sim elas possam se compor com interveniência do judiciário. Acontece que o Gilmar Mendes, ele é uma espécie de sobrefigura da Suprema Corte. Ele fica lá em cima, ele se acha mais alto, ele se acha intelectualmente privilegiado. Que em relação aos curitibanos, por exemplo, ele já teve oportunidade que disse que nós não somos intelectualmente privilegiados. Eu até concordo com ele, Mark. Sabe por quê? Porque se o fôssemos, ele já não era mais ministro da Suprema Corte. Porque nós teríamos 200 mil ações para tirar do lugar onde ele está. Porque ele fez N curso em Portugal com o dinheiro da Itaipu Nacional. E se quiser, que me processe. E eu provo o que eu estou falando. Olha só, o Gilmar Mendes, que realmente usa a cobertura do Supremo. O gabinete dele é o maior lá em Brasília. Ele usa literalmente o andar mais alto do Supremo, o Gebu. Que mais que isso, viu? Vou trazer a sua frase, abro aspas aqui para o Gilmar Mendes, que falou isso há 2 dias, né, em uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, um dos mais tradicionais lá da região do Planalto Central. Abro aspas, Curitiba está longe de ser o grande centro de liderança intelectual do Brasil, fecho aspas. Ele falava isso, claro, se referindo aos integrantes da Operação Lava Jato. Ele reclamava, o contexto da conversa é uma reclamação que o Brasil passou a se pautar por Curitiba e, na opinião do Gilmar, Curitiba estava longe de ser o grande centro de liderança intelectual do Brasil, palavras dele. Agora, Camila, essa minha impressão está equivocada? Realmente o Gilmar tentou fazer uma conversa, colocar uma harmonia na discussão? Mark, a impressão que eu tenho é que, de fato, ele está usando esse poder que ele tem, né, de trânsito entre os diferentes poderes, só que o assunto do ICMS, de fato, ele tem transpassado os poderes, né? A gente lembra que nessa última tentativa que teve de conciliação sobre o tema, na época a gente ainda estava falando em relação à adoção de alíquotas únicas do ICMS, com a falta de uma conciliação, o ministro André Mendonça, que é relator do caso, ele decidiu atender em parte os pedidos do governo e fixou daí a cobrança única do imposto sobre os combustíveis a partir de 1º de julho, né? Na época ele também determinou uma série de regras, como por exemplo a adoção do critério da essencialidade dos produtos, que na prática limita o valor cobrado. Então, como esse é um assunto que já está transpassando todos esses poderes, como o G bem lembrou, né? O Gilmar, ele tem quase que uma coisa mítica aqui em Brasília, ele acaba realmente tendo esse trânsito, e a gente sabe que tem relações ali, nem todas elas totalmente claras, mas que existem, né, com todos esses entes de diferentes poderes, ele acaba tendo esse poder realmente
de conseguir convocar uma audiência como essa e propor uma discussão mais profunda. Agora, a questão que fica aqui é se isso de fato vai ser efetivo, né? Nessa primeira tentativa já não houve um acordo, e como a gente vê ali pelo termo da própria audiência, eles não conseguiram também chegar no primeiro momento num consenso, apesar de ter ouvido diferentes estados. E até porque eles tinham muita expectativa, alguns dos estados que vão ter percas de arrecadação mais significativas, de que essa audiência propusesse de fato uma solução que fosse eficaz. Mas a gente teve São Paulo, por exemplo, já determinando, né, essa redução da alíquota, ou seja, adotando o que de fato foi proposto, o que acaba enfraquecendo a luta, essa briga dos estados com relação ao governo, para que eles possam barganhar por alguma contrapartida maior, em especial nesse momento que a gente sabe que as contas estão bem apertadas, né? Então eu não sei se, apesar desse poder aí, digamos assim, do Gilmar aqui em Brasília, essa audiência ela realmente vai ter aí um resultado positivo para os estados. Eu tenho uma visão sobre essa audiência. Ela é uma dupla quebra de hierarquia. Primeiro porque o Supremo tem um presidente. E se o Supremo acha que há conveniência de, nesse momento, produzir uma intervenção entre as relações sociais, deve fazê-lo através de quem tem o dever e o direito de representar a Corte neste momento, o dever institucional. Segundo, porque um ministro que tem a mesma paridade que o senhor Gilmar Mendes já se pronunciou no leito da decisão que deveria orientar o segmento, o setor e o comportamento da sociedade. Então, o Gilmar Mendes, ele me parece que ele é padre do balão. Lembra do padre do balão? Padre do balão, Gebuca. Vamos lá. Qual que é a analogia? A analogia é a seguinte: ele se infla de balões e sobe acima de tudo e de todos. Mas o ar de Brasília é muito seco. A Camila sabe disso, deve sofrer e tal, porque existem momentos em que a secura do ar em Brasília é muito deletéria. Muito bem, o balão do Gilmar pode explodir. Aguarde. Agora, Gê, aqui nós falamos a linguagem do povo diretamente. Gilmar é o ministro mais poderoso. Você tem alguma dúvida disso? Não tenho. Mas eu acho que o histórico pessoal e moral dele não dá amparo ao conhecimento e ao trânsito dele. É uma opinião pessoal. Mas ele é um sujeito em quem eu acho difícil confiar. O pessoal vai colocar na live uma imagem aí dos balões. Eu lastimo muito, esse senhor morreu e tal, porque os balões explodiram. Esse Gilmar Mendes vai explodir o balão dele ainda. Guarde, a história já mostrou. Agora 4h49, Camila, obrigado pela participação, até amanhã. Gente. Agora vamos pro